todos, sejam então bem-vindos a mais um episódio dos Ciclos de Testemunhos aqui da nossa querida paróquia de Nossa Senhora do Monte da Caparica. Hoje vamos estar a entrevistar aqui no Porto Brandão a Sueli e o Leandro. A Sueli e o Leandro fazem parte do movimento Renovamento Carismático Católico e são os principais responsáveis do grupo de oração Shekinah. Hoje vamos dar um bocadinho daquilo que é a sua vida na fé, aquilo que é o movimento que os acompanhou a vida toda e um pouco que é a sua vida no casamento. Até já! Cruzarão por acaso, pois Deus no seu caminho te queria ao meu lado. Te amo, tu me amas. Ai de nós. Tudo bem? Bem? Sueli, como estás? Tudo bem. Então, como estão os dois? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Muito bem. Então, já sabem para o que é que vêm, não é? Boa. Olhem, Certo. em primeiro lugar queríamos perguntar um pouco como é que foi a vossa caminhada na fé? Como é que tem sido? E já que vêm de um sítio tão diferente do que nós estamos habituados, como é que também têm lidado com esta diferença, tanto de lá para cá? E Quer começar ou quer que eu comece? É assim, uma mudança, né? A gente veio para um outro país, expectativas, como que seria, né? Como que é, e principalmente o renovamento, né? Um movimento meio diferente. Então a gente chegou numa expectativa, mas com muita confiança também, porque Deus sempre acalma, né? Deus sempre coloca, Ele vai preparando os caminhos. Então a gente veio assim aberto para aquilo que Deus realmente quer. exatamente. Também, bem ou mal, experimentavam já no Brasil, em alguns eventos grandes, a presença de pessoas de outros países. Fora o fato de que no meu trabalho eu treino pessoas de outros países também. E sempre que posso falo de Deus, a gente está encaixando um pouquinho ali também, aproveita para fazer. E é interessante que nós percebemos a nossa ansiedade, a esperança, ela não muda muito de um lugar para o outro. E ao chegar aqui, podemos experimentar isso também. Né? Eu acho que quando você vem de coração aberto e no lugar certo, facilita também você permite que as pessoas te acolham. Ou elas vão te deixar com o espaço que você está pedindo para elas ou sinaliza para elas. Eu acho que isso também nos ajudou bastante. Sempre estivemos em contato com o povo dentro da igreja. Eu acho que isso também foi uma graça que Deus nos deu, que nos facilitou muito a entrar na paróquia, a participar. Eu acho que assim Deus escolheu o lugar para sim. gente, com certeza. Que a gente estava em Lisboa, né? Procuramos em alguns lugares e assim, é aqui aqui o seu lugar. E confirmado, né? Exato. Graças a Deus. Muito bem, e vocês agora têm falado um pouco também como é que tem sido esta vossa vida na oração cá. Mas e no Brasil? Ou seja, antes de se conhecerem, como é que tem sido a vossa caminhada na fé? Começa de Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Vai lá. Assim, na juventude, criança, assim, meus pais sempre foram católicos à medida do possível, né? Que a minha família é numerosa, não tinha tanto conhecimento, tanto estudos, né? Mas eles sempre, assim, ensinaram a gente na fé e sempre fez questão, né? Do batismo, comunhão, casar na igreja, tudo isso direitinho, né? Então, assim, eles eram simples, sem estudos, mas sempre teve a fé e nos educou e fez questão desse caminho para a gente, né? Até onde eles puderam ensinar.
né, para mim, para minhas irmãs, pois. né, tudo assim. Então, foi uma caminhada infância normal, né, na simplicidade. Depois, quando os 15 anos, mais ou menos, que amigos nossos, 2 amigas, né, foi na minha casa, chamou eu e minha irmã para participar da igreja. Eu sempre tinha vontade de entrar, vi o grupo de jovens lá na igreja Nossa Senhora do Rosário, mas ficava com vergonha que eu sou meio tímida. Mas aí essas amigas vieram, vizinhas nossas, né? Aí chamou eu e minha irmã, a gente foi no grupo de oração, Rainha da Paz. Aí com 15 anos eu comecei a participar desse grupo, né? E eu e minha irmã, e fomos muito bem acolhidos, né? Então a Miriam, que era coordenadora na época, acolheu a gente super bem. E lá eu fiquei durante 18 anos da minha vida participando desse grupo de oração, né? E fizemos várias coisas ali. Cresci, né, espiritualmente, na fé, conhecendo a igreja católica também, que não conhecia, só sabia o básico. Conheço muito pouco, mas estou aprendendo ainda, né? E fui ali experimentando a graça de Deus no Renovamento Carismático Católico, no grupo de oração, e participando de eventos, formações, e depois o grupo foi fazendo eventos, né, também, ao longo de vários eventos. Servia na catequese também. Servia na catequese, na paróquia. Do Perseverança, lá fala Perseverança, que é após a primeira comunhão, né? Então a gente tinha um grupo, chegou a 100 adolescentes na sala, tudo assim, e era bem poder passar essa presença de Deus, a palavra de Deus. Muito bom. Então, e agora faço uma pergunta, ou seja, falaram aqui um pouco, a Sueli falou aqui um pouco de como é que era a vida enquanto solteira, mas enquanto casados, como é que têm também feito esta vida de oração e de fé? Então, a gente começou, né, depois ele começou a participar também, aí a primeira coisa... Sim. Quer falar um pouquinho? Bem, a minha família católica também, não tão praticante, mas buscava. Eu lembro até hoje minha avó me ensinando a rezar Ave Maria, eu era bem pequeno, uma coisa que me marcou bastante. Já vem mesmo de... Exato, já daí. E depois comecei a catequese, aos 10 anos, a primeira comunhão, e como acontece muito no Brasil, depois da primeira comunhão, sumi da igreja, né? Não apareci mais na igreja. Foi só mais umas 2 semanas ou 3, pouca coisa. Aos 13 anos, já por uma realidade, lá em casa somos éramos meu pai, minha mãe, eu tenho uma irmã, apenas 2, 3 anos mais nova do que eu, quase 3 anos mais nova do que eu, e minha mãe ficou muito doente quando eu estava em torno de 12 anos, por aí, então já começando a ajudar dentro de casa, aos 13 comecei a trabalhar e estudar, nunca parei de estudar, mas trabalhando também. Aos 15 minha mãe faleceu. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe faleceu, ela estava com 35 anos na época, e aí foi mais responsabilidade ainda, tudo isso, e não havia envolvimento com a igreja. E algo interessante que aconteceu nesse sentido comigo foi que, depois que eu conheci Sueli, graças a Deus, a nossa família unida, até por toda a dificuldade, muito unida. Mas é um pouco aquele, não sei, talvez o trauma que fica. Então o Natal, festas, não era aquela alegria, a gente não vivia tanto. E ver como a família da Sueli experimentava isso, trouxe para a minha família também mais desse carinho, né, de perceber melhor essa dinâmica, né, de Deus dentro de casa, dentro do que a gente celebra, e ali vai. E assim, eu fui conhecer a Sueli com 19 anos, nós estávamos fazendo o ensino, como diz aqui, ensino secundário, né? Lá a gente fala de ensino médio. No ensino secundário eu conheci primeiro, uma coisa que a Sueli tem muito, é irmã, tá? Então assim, são 7 mulheres e 2 rapazes, por isso que ela falou, minha família é bem grande, é uma freguesia inteira. São mesmo muito grandes. Muito. E eu conheci primeiro a Eliana, estava na mesma sala que eu, estudávamos juntos. Depois que conheci Sueli, o que despertou um interesse significante já na época,
mas por 2 anos, né, não foi só amizade, fui conhecendo o restante da família também, me envolvendo um pouco mais na família durante esse período. E por 2 anos, né? 2 anos eu fugia meio que dele. Era só amizade, não queria nada. Mas a persistência. Até o momento que Deus quis, assim, colocou no coração, aí eu fiz ele sofrer um pouquinho, tipo, ele veio falar, falei, espera um pouquinho, vou pensar, e ele ficou... Depois de esperar 2 anos, você fala e a pessoa te espera. Mas 2 semanas, para quem esperou 2 anos, né? Sim. Mas foi interessante porque começamos a namorar e eu sempre achei o sorriso da Sueli lindo e eu percebia que sábado à noite eu tinha que ir encontrá-la na Igreja Nossa Senhora do Rosário após o grupo de oração. Eu ainda não participava de nada, mas ela deixou bem claro, olha, a gente namora, mas eu já faço muita coisa na igreja, não vou deixar de fazer nada não. Tudo bem. E eu percebi que o sorriso estava mais bonito ainda. E aí eu fiquei muito curioso de saber o que acontece ali naquele lugar, nesse tal de grupo de oração. E um dia eu entrei, né? Eu não sei se aqui em Portugal vocês têm esse dito também de a curiosidade matou o gato. No meu caso, a curiosidade salvou o gato, né? Porque eu entrei para ver o que era e graças a Deus, né? Isso foi em finalzinho de julho de 93 e até hoje nunca mais saí, né? Graças a Deus. E o namoro da gente, todo esse período foi sempre muito dentro dessa dinâmica de oração, né, de estar participando. Um crescimento, né, que a gente teve que passar, porque Pois, eu vinha de um caminho e nos encontramos, então essa transformação, esse crescimento que Deus vai permitindo, né, quanto namorado, né, a gente se conhecer, a gente servir, então trabalhar, estudar, porque a gente, né, toda essa dinâmica, né. Então, é bom ver essa presença de Deus. A gente fala que a gente namorou a 3, eu, Leandro e o Senhor, né? Porque Ele vai conduzindo todas as coisas. Sim, muito do que acabamos vivendo mais adiante foi fácil para nós percebermos como Deus já conduzia e nos preparava, mesmo enquanto namorávamos ainda. Isso para a gente foi um presente muito especial de Deus. De facto, é engraçado vocês falarem também desta vossa vida cheia de momentos-chave muito importantes. Eu queria fazer uma pergunta que acaba por bater um pouco aqui. Vocês, no vosso casamento, também têm aqui um momento-chave que é, para muitos casais, fatal e que obriga a uma grande crença em Deus e agarrar-se firmemente na fé. Como é que vocês ultrapassam este momento mais difícil? E a partir daí, como é que viveram o casamento também, depois deste momento? Sim. Uma palavra que eu gosto muito de Paulo, quando ele fala que Deus é fiel, né? Ele não permite nada que venha, nenhuma tentação, nenhuma provação acima das nossas forças, mas justamente nos dá força para sobrepor isso. Alguns meses depois de casados, nós descobrimos que não podíamos ter filhos e foi interessante, eu voltei da consulta médica e aí eu voltei na minha cabeça, era um pouquinho aquela cena do filho pródigo, porque eu bolando um discurso, né? E aquele discurso dramático mesmo, né? Eu chegar em casa, vou falar com Sueli, eu não posso te dar filhos, então se você quiser me deixar, eu vou entender, né? Ainda mais a gente novo, né? Pensa bastante, mas foi muito interessante porque veio esse primeiro impacto. E, claro, porque nós sonhávamos já com isso e sempre gostamos muito da ideia de criança. Se ele falou dos encontros, nós chegamos a organizar, nós e mais outros 10 jovens, então 12 jovens do grupo de oração, nós organizamos um encontro para crianças que deu 400 crianças, então, para ter ideia. Mas ainda no namoro, Deus começou, primeiro no coração da Sueli, que eu falava assim, nós embora é ruim, né? Me encontrava e embora assim. E aí suscitou primeiro dela, né? Quer comentar que foi o sinal da cruz, né? Fazer um no outro depois, né? Na hora da despedida, que eu até estava ouvindo um programa de rádio, nosso bispo lá falou da importância de abençoar, né? O namorado, o casal. E eu falei, eu quero isso para mim também, eu quero viver isso.
Aí eu propus para ele, vamos fazer, né? Então a gente começou a fazer o sinal da cruz na hora de despedir. Que trazemos até hoje, inclusive nosso filho de 22 anos, né? Para quem vai falar assim, ué, mas peraí, tá falando que não pode ter filho, nosso filho de 22 anos, calma, segura a ansiedade, mas ele também até hoje, quando a gente despede, faz o sinal da cruz, e depois nós passamos a uma vez por semana, num tempo de namoro, orarmos juntos. E nesses momentos de oração, nos retiros que fazíamos já, nós falávamos, poxa, quando casarmos queremos ter um filho, e sentíamos no coração assim, e temos certeza era Deus falando já, a adoção. E aí na nossa cabeça, no nosso entendimento na época, então a gente vai ter um filho e aí depois a gente adota outro. Quando passou esse susto inicial, aí foi quando falamos um para o outro, então vamos direto para a fase 2. Teremos de ir direto para a fase 2. E aí começa a caminhada da fase 2, que não é uma coisa fácil, a parte de adoção. O que eu concordo, é importante não ser fácil para não por um impacto, um choque emocional, não te levar a ter uma decisão e se arrepender depois. Mas nós começamos e é até bonito ter a imagem de Nossa Senhora aqui, porque somos muito gratos a Nossa Senhora, porque nós entramos numa fila de adoção, que é assim que acontece lá no Brasil. Entra-se na fila de adoção, é até um pouco estranho, porque dá um formulário para você preencher, parece que você está a comprar um carro. Porque pergunta se você quer escolher cor, ano, né, a idade. E fomos muito abertos com tudo isso. E se pode ter um problema de saúde ou não. Então, nós éramos, quando entramos na fila, 40º. E 2 anos depois, ainda estávamos como 24º. E aí a gente começou a orar muito, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, essa jaculatória, né? Maria, antecipa os milagres de Jesus na nossa vida. Aí pedimos muito isso pela intercessão de Nossa Senhora, orávamos ao Senhor, que antecipa que a gente queria ter, né, filho. E aí foi no dia 3 de dezembro de 2003, eu recebo uma ligação, trabalhávamos no hospital, no mesmo hospital, eu na parte de tecnologia, Sueli na parte administrativa. Aí eu recebi a ligação da assistente social falando que havia uma criança, um menino de 2 meses, disponível para adoção. Aí se tinha interesse, eu falei, tenho muito, mas me tira uma dúvida. Em 2 anos, eu não cheguei nem no meio da fila ainda, né? Por que eu estou recebendo essa ligação? E ela explicou, então. Ele ele é bebê ainda, teve um primeiro diagnóstico de HIV, o segundo deu negativo, mas, pelo menos na época era assim, naquela idade não tinha como ter certeza, só após 1 ano. Pelo menos isso lá em 2003. Eles, na hora também, colocou que o terceiro quem adotasse que tinha que fazer, para saber. Também, ainda tinha essa. Mas e foi interessante porque, assim, Felipe veio para nós, a circunstância e tudo, quando pegamos ele, foi maravilhosa, só que é tão bonita, dá vontade de sair contando tudo, mas estende demais. Mas é interessante porque esse hospital era de irmãs, uma congregação grande que tem no Brasil, e uma dessas irmãs que estava mais à frente, ela era muito próxima de nós, muito amiga. 1 ano depois, nós fomos fazer o exame e deu negativo. Graças a Deus, a intercessão. Graças a Deus. E essa irmã falava assim, eu tenho certeza que Deus curou o Felipe pelo amor de vocês. E eu lembro que a gente falava com ela, né, irmã, todo mundo na frente, na fila, teve a chance de dizer sim ou não. Então, eu não sei se o milagre do Senhor foi parecer que tinha, para que todos tivessem a chance de dar a sua resposta e aí chegar a nossa vez, ou se o milagre foi ele ter realmente, e o amor curou. Para mim, um não é maior que o outro. Claro. Né? Mas foi assim. E tudo acontecendo num timing, porque foi exatamente no final do ano, estávamos a entrar em férias, não tínhamos nada para beber, porque após 2 anos, nem na metade da fila, não tínhamos nada. Então foi o pagamento do final do ano, férias, tudo junto ali que deu para ter aquele start ali, né? Deu para iniciar, então foi tudo muito providencial para nós também. Lembrando, né? Só assim, antes da adoção, né, a gente não sabe qual o momento que eu vou adotar, como fazer. E o bonito assim, a misericórdia de Deus, né, foi que a gente estava no encontro
em outro estado, né? Porque a gente estava ainda... A Sueli voltou um pouquinho no tempo, só para comentar, porque nós, assim que descobrimos, não entramos na fila de adoção. Eu acabei falando assim, mas nós entramos em discernimento durante um tempo para o momento certo de entrar na fila de adoção, justamente para não estar por esse choque, porque estamos tristes por não poder e vamos fazer direto. Né? E foi nesse encontro. Aí nesse encontro, né? A gente estava em oração, um momento à noite em adoração, todas as pessoas, né, adoração ao Santíssimo. E estava em adoração ao Santíssimo. O Leandro estava num canto da sala e eu no outro canto. Na frente, assim, porque estávamos conduzindo, ajudando a conduzir também a adoração. Aí o Senhor tocou no nosso coração, é a hora. Aí eu olhei para o Leandro. Foi muito interessante, porque no momento de adoração, assim, nem estava pensando nisso e veio o coração. Agora é a hora. Aí eu olhei para a Sueli assim, eu vi que ela estava rindo, já olhando para mim. Aí a gente percebeu isso também. Então essa intimidade com Deus, eu acho que à medida que a gente se coloca em oração, por isso que eu colocava no início, quando comecei a contar a história, desde o namoro, sempre em oração, quanta coisa eu vejo que Deus quer realizar na vida de todos nós e nós às vezes é que não nos colocamos o suficiente para ouvir. Sim. Assim, longe de sermos um casal perfeito, a gente teve várias coisas para crescer, né? Para vários aprendizados, né? Então, Deus vai moldando, vai respeitando o nosso tempo, os nossos limites, mas também vai também surpreende, não é? Surpreende. Como surpreende. Demais. O Felipe, quando chegou, quando nós fomos buscá-lo, ele estava numa instituição e foi interessante porque a senhora da instituição trouxe ele dormindo. E estávamos nós dois com a assistente social. E aí essa senhora veio empolgada, mas ela segurava ele e aí ele embrulhadinho não deixava nem que nós conseguíssemos vê-lo. E aquilo vai dando ansiedade, né? Então, sabe aquele que você vai pegar, a pessoa vira para o outro lado e vai com aquela... E foi interessante porque quando a própria assistente falou com ela, deixa eles então segurarem. Aí na hora que ela foi passar o Felipe pro colo da Sueli, ele acordou. Ele olhava nos olhos da Sueli, 2 meses de idade, olhava nos olhos dela numa paz, tranquilo, olhando, fixando o olhar. Aí a senhora foi pegar de volta para me entregar. Quando ela pegou de volta, ele começou a chorar. Aí botou no meu colo, ele parou de chorar e ficou olhando nos meus olhos. Foi algo que marcou a gente, sabe? Claro. E ele ficava olhando nos olhos. Aí a assistente, posso segurá-lo? Pode. Eu passava para a assistente, chorava de novo. Aí voltava para o colo da Sueli e parava de chorar. Então aquilo foi... Tudo eu via os sinais assim. Sim. A primeira fralda a trocar dele foi ali na parte de trás do carro. Na hora de sair, já teve que, né? Já teve que ser o treinamento ali direto. Claro. Foi realmente... Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando. Depois, mais à frente, vocês vêm para Portugal, não é? Senão também não caso seria. Vocês vêm para Portugal e a Sueli estava a contar que primeiro foi em Lisboa, depois vieram aqui para o Monte, foi assim tudo um pouco repentino. Como é que vocês fazem esta transição, não é? Como é que a adaptação de Lisboa e depois ao Monte e depois mais à frente também a conhecer o Padre Pedro, como é que foi esta transição assim, rapidamente? Sim. Bem, primeiro, eu já tinha vontade de mudar de país. Ok. Sempre tive essa vontade. E o projeto inicial seria Estados Unidos ou Canadá. Na época eu estava trabalhando para uma empresa canadense, mas a documentação estava muito lenta ainda. E eu estive cá em 2019 para fazer palestras, workshops, uma empresa daqui também. E Portugal me surpreendeu. Então, quando voltei, falei com o Sueli e com o Felipe. Falei, olha, eu achei assim lindo lugar,
maravilhoso, as pessoas com quem eu tive contato foi maravilhoso. Então, quem sabe, e a gente começou a pensar um pouco nisso, e com a demora da documentação lá, nós decidimos, poxa, vamos tentar Portugal. E aí startamos toda a parte de documentação, isso para a gente sempre foi algo importante, já viemos com a documentação toda certinha. E um amigo que também estava para vir, tinha um apartamento já alugado em Lisboa, só que a documentação dele estava agarrada. Aí eu falei, olha, se você quiser, nós ficamos um tempo lá, enquanto procuramos um local para arrendar, e acabamos ficando 1 mês e 10 dias mais ou menos, e com a ajuda de uma amiga do Brasil, que filha de portugueses, que tinha voltado para cá, né, veio morar com os pais, ela nos ajudou a localizar e localizamos aqui no Cerrado um apartamento. Aí Passamos por alguns lugares antes, né? Vários lugares em Lisboa, tudo assim, mas quando chegou aqui, o Leandro falou assim, acho que é esse. Fiquei apaixonado mesmo pelo local, por tudo. E nós, já na primeira semana, chegamos numa segunda-feira e descobrimos, até isso chamou nossa atenção, porque outros lugares que passávamos, missa, domingo só, não tinha durante a semana, igreja fechada. E nós ficamos maravilhados porque nós vimos, tem missa todos os dias. Então, já começando a participar, a Sueli conseguiu participar todos os dias daquela semana já. Eu acho que foi só a quinta e a sexta que eu não consegui participar. E no sábado, nós gostávamos de caminhar, passando por trás da igreja, ao pé da igreja ali por trás, de repente um carro vem, fecha a gente assim, né? Para na rua atravessado assim. Nós somos do Rio de Janeiro, um carro atravessar na frente, você já começa a puxar carteira, telemóvel, né? Era o Padre Pedro, e aí ele abre o vidro e fala, quem são os novos paroquianos? E achamos muito bonito esse olhar de pastor, porque ele percebeu o estarmos ali durante a semana, e na hora do almoço eu costumava vir, se ele vinha na missa, eu não conseguia nem sempre, mas na hora do almoço eu aproveitava vir também por causa da adoração. E aí conversamos com ele, explicamos, né? E agendamos uma reunião para conversar com ele com mais calma, para apresentar, porque nós trazíamos também a carta de apresentação do bispo, né? Porque muito ativos lá, e o bispo ofereceu para o senhor, olha, vocês querem levar uma carta de apresentação? Né? Na época eu estava coordenando na diocese o renovamento carismático, né? Então tinha muito contato com ele também. Nos eventos, foi um ano de 2020 também, depois que comecei, né? A 21, 23, fiquei esse tempo. Então ele ofereceu, e nós já estávamos aqui, ele ofereceu, você quer? Eu falei, acho que quero sim. Acho que sim. Né? Quer que faça para o bispo daí também? Eu falei, não tem bispo aqui ainda, não tinha, né? Pois, já chegaram ainda, já não havia. Mas assim, eu senti o carinho dele também, esse cuidado. Ele, não, você é minha ovelha, vocês são minhas ovelhas, então eu quero cuidar de vocês aí distante também, né? Então esse carinho também. E nisso ele acabou por mudar de diocese lá no Brasil também, mas continuava mandando mensagens para nós, muito interessante. E aí marcamos a reunião, conversamos com ele, explicamos do trabalho no renovamento. Ele comentou que na paróquia não havia naquele momento, que houve antes um grupo de oração, mas não havia, mas deu contatos de pessoas, e para nós foi bem interessante isso, mais uma vez, essa dinâmica de Deus, porque somos formadores lá no renovamento. E algo que nós sempre ensinamos, a igreja, os movimentos, ela tem uma organização, e essa organização ela é inspirada. Então, você primeiro chega, em qualquer lugar que você chegue, entenda, respeite, obedeça. Claro. Então, para nós foi excelente, porque nós tivemos a chance de ir para alguns grupos aqui, participar, entender como funciona, perceber como funciona aqui. E isso nos deu ali um tempo, de uns 2 meses aproximadamente. E aí, Padre Pedro, numa missa de domingo, após a missa de domingo, foi até para você, né? Acho que foi uma missa durante a semana. Ele perguntou, quando que vai começar o grupo de oração? Assim, Opa! Exato. Aí foi, então começamos o Shekinah, e acontece às terças-feiras. Era isso, assim, pronto, nós já estamos quase a chegar à nossa hora. Eu só queria fazer uma última pergunta, também para tirar algumas dúvidas. Vocês falaram sobre que o vosso movimento se chamava Renovamento Carismático.
carismático católico, Exato. não é? E que o vosso grupo de oração no monte se chama Grupo de Oração Shekinah, Isso. correto? Portanto, se vocês nos pudessem só aqui, se calhar, elaborar um bocadinho, mas muito rapidamente, mas elaborar um bocadinho sobre o que é o movimento e depois como é que funciona, se calhar, o grupo, para depois também nós também percebermos e estarmos por dentro, não é? Sim, sim. Primeiro assim, Shekinah, só para quem não conhece, é porque é uma palavra que ela não está propriamente na Bíblia, a palavra em si, Sim. mas ela representa a presença de Deus, né? Então, Jesus transfigurado no monte, é Shekinah. Então, é a sarça ardente, Shekinah, presença de Deus. E a Renovação Carismática Católica, ela começou em 67, fevereiro de 67, com um retiro nos Estados Unidos, na Universidade do Espírito Santo, em Duquesne, Estados Unidos. E aqueles jovens, eles queriam conhecer mais do Espírito Santo. É uma universidade católica, haviam ali jovens, não só católicos, mas o ambiente ali em si era católico. E naquele final de semana começou a acontecer, dentro do retiro, né, carismas do Espírito Santo acontecendo, como nós vemos em Atos 2, em outras passagens de Atos dos Apóstolos também. O grupo de oração, ele é a essência desse movimento. E ele é dinâmico, então é um momento onde acontece de uma forma bem espontânea orações de louvor, cânticos, partilha da palavra. Então, uma palavra que é discernida em oração vai ser partilhada curtinho, 15 minutos de fala, né? Pede-se muito a presença do Espírito Santo, essa é a dinâmica principal que tem. E o grupo de oração, nós falamos que ele é conhecido, nós percebemos, mais uma vez, é uma forma de discernir essa presença de Deus pelos frutos. Então, como eventualmente dentro do Shekinah mesmo, assim como em outros grupos, nós perguntamos, né? Por exemplo, ontem foi aniversário de 3 anos que nós começamos o grupo Shekinah aqui. E uma pergunta que muito provavelmente a gente vai fazer na próxima terça-feira, a gente gosta de fazer sobretudo no aniversário do grupo, como fizemos ao final do Seminário de Vida no Espírito Santo, né? Olha não importa se você está aqui há 3 semanas, há 3 meses ou há 3 anos. Olha para você quando você começou. Você sente que hoje você está mais próximo de Deus? Você tem mais momentos de oração do que tinha antes? Você consegue manifestar mais a felicidade de estar em Deus? Você fala mais de Deus? Okay. Né? Então, isso é muito bom porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, e é muito gostoso, isso nos alegra muito e nos impulsiona muito, né? Perceber esses testemunhos das pessoas no grupo. Então, damos por terminada a nossa entrevista. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Sueli, pela vossa presença e também pela vossa contribuição. Se algum dos nossos queridos paroquianos estiver interessado em descobrir um pouco mais sobre o movimento, acredito que possam falar com estes nossos 2 convidados sobre o movimento em si. Sejam também atentos à nossa página do Instagram e também à nossa página do YouTube. Vamos lá pôr muitas novidades. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.